Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você por aqui. Você vai ouvir uma mensagem de Deus para abençoar o seu coração. Obrigado por acessar. O que é a espiritualidade? Ou, ainda mais, poderíamos fazer uma pergunta muito interessante. Qual é a verdadeira espiritualidade? O que é espiritualidade? Será, meus queridos, que as pessoas que têm o costume, o hábito de estar nas reuniões, nos cultos presenciais 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes por semana, essas pessoas elas são mais espirituais do que aquelas pessoas que vão de vez em quando participar de uma reunião, de um culto, de uma reunião de oração? Será que dá para medir a espiritualidade a partir da quantidade de vezes que as pessoas vão à igreja? Será? São perguntas interessantes, eu diria mais. Será que os jejuns, as horas e horas de oração, os muitos períodos de oração que nós podemos cultivar durante o nosso dia, é um parâmetro para medirmos a nossa espiritualidade? Estou aqui levantando algumas questões que eu espero hoje ajudar você a responder. Uma outra questão que nós podemos perguntar para nós mesmos: será que eu sou uma pessoa espiritual? Será que você, meu querido, que está acompanhando essa live aí, é realmente uma pessoa espiritual? O que é a espiritualidade? Vai compartilhando aí a nossa live, vamos acessando. E eu quero comentar hoje, quero falar com você um pouquinho sobre espiritualidade. E começo então tentando responder essas perguntas que foram levantadas, e nós vamos daqui a pouco abrir um texto maravilhoso da Bíblia que com certeza vai falar grandemente ao nosso coração. Mas eu quero nessa introdução pensar um pouquinho sobre estas questões que foram levantadas. Queridos, primeiramente, há uma grande diferença, e esse não é um tratado somente nosso que estamos levantando agora, pelo contrário, isso vem sendo debatido ao longo da história, desde os tempos mais antigos, em que o homem clamou a presença de Deus, até os dias de hoje. Há uma grande dicotomia, há algo que diferencia, uma linha, poderia dizer, muito tênue, mas que diferencia espiritualidade e religiosidade. A religiosidade, ela é mais simples, e inclusive mais simples de entender, porque a religiosidade, ela pode ser mensurada. A religiosidade, ela pode ser visível, e a espiritualidade nem sempre não. Nem sempre é possível nós julgarmos ou vermos a espiritualidade nossa ou de qualquer outra pessoa. Mas a religiosidade pode ser mensurada sim. Por exemplo, quando os fariseus, os grandes opositores do Senhor Jesus, eles olhavam para Jesus, a pergunta que eles faziam era se Jesus cumpria a lei. Era se Jesus guardava os preceitos da lei. Era se Jesus frequentava as sinagogas. Era se Jesus participava dos momentos destinados à oração. Era se Jesus jejuava. As perguntas que eles faziam diziam respeito ao seu rito religioso, porque a religiosidade nos leva a cumprir determinados ritos religiosos que medem o quanto nós somos religiosos e o quanto somos praticantes dessa religião. Mas e a espiritualidade? É possível nós medirmos a espiritualidade? Eu diria que não é possível nós medirmos a espiritualidade de ninguém. Porque a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, ela não é vista simplesmente através de cumprimento de determinadas regras, mas a verdadeira religiosidade é algo que está profundamente relacionado aos princípios do reino de Deus. É algo que está profundamente relacionado à comunhão que eu tenho com Deus. Não somente diz respeito ao quanto tempo eu oro, mas sobretudo e principalmente
o quanto eu me aproximo de Deus na minha oração. Na oração, eu posso simplesmente repetir palavras, mas a minha oração pode realmente ser a experiência de um coração que está conectado com o coração de Deus. E o que realmente muda a nossa vida e o que realmente muda a nossa história é o quanto nós estamos conectados com a presença de Deus. É o quanto nós estamos conectados com o Senhor. E isso reverbera, ou seja, tem reflexos maravilhosos, porque quanto mais espiritual eu sou, mais humilde eu sou. Quanto mais espiritual eu sou, mais amor eu tenho pelos meus semelhantes. Quanto mais espiritual eu sou, mais respeito eu tenho com a minha esposa. Quanto mais espiritual eu sou, mais amoroso eu sou com os meus filhos. Quanto mais espiritual eu sou, mais compaixão eu tenho daqueles que se achegam a mim, daqueles que compartilham a vida comigo. Começamos a compreender então que religiosidade e espiritualidade são muito próximas, mas uma caminha de um lado e a outra caminha do outro. A religiosidade tem sempre a expectativa de ser notada. A espiritualidade tem sempre a expectativa de manter-se no anonimato, porque aquilo que eu faço e aquilo que eu vivo com o meu Deus diz respeito a mim e a Ele. Talvez seja por isso, queridos, que lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus vai dizer algo muito interessante a respeito de oração. Ele vai dizer, olha, se você quer orar, você precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar ao seu pai em secreto. E o seu pai que ouve em secreto te recompensará. A religiosidade precisa ser reconhecida. Quando um fariseu dava uma esmola, então ele gritava com toda a força dos seus pulmões nas praças, dizendo que ele havia esmolado, dizendo que ele havia feito algo muito bom para alguém, que ele estava ajudando as pessoas. E Jesus nos ensina que aquilo que a tua mão direita faça, que a esquerda não fique sabendo. Queridos, Jesus realmente veio para quebrar com esta trajetória que a religiosidade quer impor ao ser humano. Deus é simples e na simplicidade de Deus Ele quer nos transformar de maneira real e de maneira que possamos experimentar uma vida muito mais profunda, uma vida muito mais frutífera e uma vida muito mais digna e muito mais especial de vivermos. Para isso, tudo que nós estamos falando aqui, eu quero ler o livro de Jó, não inteiro, fica tranquilo, mas quero ler o capítulo 42 com vocês a partir do versículo 1. Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1, quero ler até o versículo 6. Bem sei que tudo podes, disse Jó, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Li o versículo 2, começo lendo agora pelo versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia, só de ouvir, disse Jó, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Talvez o versículo mais conhecido de Jó, capítulo 42, seja o versículo 5, e eu leio novamente. Eu te conhecia só de ouvir, mas os meus olhos te veem. Queridos, eu me lembro de uma oportunidade que me foi dada, ainda jovem e começando a ter a experiência de pregar a palavra de Deus.
E então eu realmente me senti desafiado a falar sobre Jó nesses versículos que nós estamos lendo aqui. E eu queria realmente compreender como Jó chegou à conclusão que ele chega aqui no capítulo 42. E então busquei ler o livro de Jó desde o primeiro capítulo, busquei alguns comentários que pudessem me ajudar a entender, mas no meio de tudo isso, queridos, eu aprendi algo especial com este grande personagem bíblico que tem tanto a nos ensinar. Primeiro, que Jó era alguém realmente preocupado com a sua vida religiosa. Jó, ele tinha muitas coisas que traziam alegria ao coração dele. Tinha uma família grande, tinha bens, tinha saúde, tinha propriedades. Ele, enfim, era uma pessoa muito benquista, era um grande referencial no Oriente, como diz lá no capítulo 1. E Jó procurava, no seu entendimento, não desagradar a Deus, mas pelo contrário, fazer aquilo que as regras da religião do seu tempo o dizia para fazer. No entanto, Jó chega numa grande encruzilhada. Jó chega num determinado momento, e ainda mais ajudado pelos seus amigos. Os amigos de Jó têm uma participação muito importante nesse processo de crise que Jó vem a atravessar. Por que isso? Porque Jó começa a questionar tudo aquilo que ele fazia durante toda a sua vida. Porque por mais que ele entendesse que estava fazendo algo certo, estava fazendo algo que era correto, a pergunta que não calava no coração de Jó era se ele estava fazendo o que ele tinha que fazer religiosamente falando, por que então que ele estava passando pelas maiores crises que um ser humano pode passar? Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde. Jó perdeu tudo aquilo que servia de base de sustentação da vida de um homem. Jó poderia se gabar do quê? Da sua saúde não tinha mais. Da sua família, seus filhos estavam mortos. Jó poderia se gabar da sua riqueza? Não mais, porque todos os seus bens foram consumidos, seus animais foram roubados, suas plantações foram queimadas, nada mais existia do que Jó poderia se gabar. Religiosamente, como Jó poderia dizer, olha como eu sou abençoado por Deus, olha como eu sou próspero, olha como a minha vida religiosa produz frutos maravilhosos, todos deveriam fazer como eu faço. Jó poderia dizer isso? Não poderia dizer. Se prosperidade fosse sinal de bênção, o que diria Jó no momento em que ele estava passando pela maior dificuldade da vida dele? Eu acho, queridos, que nesse momento nós começamos a pensar um pouco sobre nossa vida, sobre a nossa casa e sobre os nossos dilemas. Quantas e quantas vezes eu e você não fomos tentados a fazer este questionamento e muitas vezes o fizemos. Deus está na minha vida? Deus ouve as minhas orações? Deus realmente me abençoa? Olha a dificuldade que eu estou passando, olha as perdas que eu estou tendo, olha a dor do luto de perder pessoas queridas como eu estou passando agora. Talvez, queridos, a história de Jó seja um reflexo da nossa história. Talvez as perguntas de Jó sejam um reflexo das nossas próprias perguntas. Jó pode ser, na verdade, o nosso livro, a nossa história. Quando nós começamos a olhar a história de Jó e todos os seus questionamentos, começamos a ver que ele, na verdade, passa a ser questionado pelos amigos que foram até a casa dele para consolá-lo. E ao invés de ajudá-lo, ainda pesaram mais sobre ele, sobre a sua alma. E então, Jó passa a fazer muitos questionamentos e duvidar de tudo aquilo que ele estava vivendo. Eu preciso fazer uma pausa aqui, queridos, para falar com vocês sobre algo muito importante. Qual é a verdadeira espiritualidade? Quando a nossa espiritualidade ela está fundamentada numa prática de costumes, quando a nossa espiritualidade ela está fundamentada numa prática de resultados,
quando a nossa espiritualidade ela está focada em fazer o que todo mundo faz, nós podemos sofrer uma grande derrota espiritual, simplesmente pelo fato de nós estarmos buscando fazer o que todo mundo faz, esperando colher o que todo mundo colhe. Você é especial. Deus tem algo especial para você. Deus tem um caminho maior e melhor para você andar. Porque ninguém sabe, ninguém conhece, diz a palavra de Deus lá em Coríntios, aquilo que Deus preparou para você. Deus tem um chamado para a sua vida. E quando você começa a medir a sua vida pela régua dos outros, quando você começa a medir o que você tem, o que você é e o que você faz, por aquilo que os outros são, por aquilo que os outros fazem e por aquilo que os outros têm, você pode incorrer numa grande tentação e se desviar do propósito e do chamado de Deus para você. O que Deus tem para você é especial, tão especial que é só para você. Jó começa a descobrir a verdadeira espiritualidade quando ele começa a descobrir o verdadeiro Deus da sua história, da sua vida. Quando Jó começa a entender que aquilo que ele sabe é muito pouco, que aquilo que ele tem é de pouco valor e aquilo que ele é na verdade um simples sopro, Jó começa a entender que a grandiosidade de Deus é muito maior do que ele imaginava. Ao chegar no capítulo 42, como nós acabamos de ler aqui, nós realmente nos deparamos com algo muito desafiador. E aí cabe para mim e para você meditarmos sobre a verdadeira espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade nos traz algumas lições preciosas. A primeira delas, ela nos faz ver quem nós somos. A segunda delas, faz ver quem Deus é. E quando nós nos deparamos, queridos, com essa realidade de quem nós somos e de quem Deus é, nós nos vemos pequenos demais para exigir algo de um Deus que é muito maior do que a gente pensa. E quando nós nos deparamos com a grandiosidade de Deus, nós então passamos a descansar e a esperar. Como dizia o pai das missões modernas, grande missionário que foi à China, e ele dizia algo muito especial: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Jó, ao ter essa experiência de conhecer a Deus, não por aquilo que ele ouvia, de conhecer a Deus não por aquilo que ele praticava, mas de conhecer a Deus no meio dos seus dilemas, no meio da sua luta, no meio do seu deserto, foi o que realmente transformou a vida de Jó e que transformou a sua perspectiva. Nós estamos falando que a verdadeira espiritualidade é um encontro com Deus. Não por aquilo que os outros falam, mas por aquilo que Deus é. E essa experiência muda a vida da gente para sempre. Quem realmente foi, como diz nos Salmos, iluminado pelo Senhor, suas vidas nunca mais serão as mesmas, porque o seu rosto nunca mais será confundido. Somos especiais porque temos um Deus especial. Somos amados porque temos certeza do amor de Deus por nós. E nessa live, falando sobre a verdadeira espiritualidade, eu desafio você a buscar a Deus por aquilo que Deus é, para que você possa viver aquilo que Deus tem e experimentar o propósito de Deus na sua vida. Você talvez nunca será tão grande quanto gostaria de ser. Você talvez não fará coisas tão extraordinárias quanto gostaria de ter feito. Mas uma coisa eu te digo, se você fizer e experimentar a vontade de Deus na sua vida, haverá no seu coração um grande contentamento, uma grande satisfação, porque você estará em paz. Como diz o Salmo 131, o salmista dizia: eu não procuro grandes coisas para mim, eu não procuro coisas demasiadamente espantosas para a minha vida, mas como criança que se aquieta no colo da sua mãe,
assim é minha alma para comigo, ó Senhor. O salmista descobriu um caminho maravilhoso, o caminho do contentamento. Ele descobriu um caminho de paz. Ele descobriu o caminho do descanso. É isso que eu quero compartilhar com você nessa live, nesses momentos em que passamos juntos aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus esteja falando ao seu coração. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, te agradecer pela tua companhia e te agradecer pela tua misericórdia. Senhor, obrigado porque o Senhor tem derramado graça sobre nós. O Senhor tem, ó Deus, nos perdoado, o Senhor tem nos acolhido e tem nos abençoado. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pelas vidas que acessaram essa live. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela vida desses irmãos e irmãs queridas, ó Pai, que têm nos acompanhado pelas redes sociais. Pedimos para que a tua mão abençoadora seja com os nossos irmãos. Queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, pelas pessoas que têm contribuído, abençoado, Deus, a vida da nossa igreja, Senhor, que tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Que o Senhor esteja abençoando, prosperando para a glória e honra do teu nome. Senhor, oramos pelos doentes, pelos enfermos. Oramos, ó Deus, pelos nossos enfermos, ó Pai, acometidos do Covid, Pai, da nossa cidade. Põe a tua mão, Senhor, em nome de Jesus, nos dê graça, Senhor. Abençoe, ó Deus querido, as equipes, ó Pai, de trabalho, da saúde do nosso município, do nosso estado, do nosso país, ó Pai. Vai abençoando, Senhor Deus, cada um deles, ó Pai, cada pessoa que serve, desde aquela, Senhor Deus, irmãzinha, irmãozinho que está lá, ó Deus, limpando, Senhor Deus, o chão, ó Deus, o piso dos hospitais, das clínicas, ó Pai, os enfermeiros, os condutores, ó Pai, os atendentes, os médicos, ó Pai, vai abençoando todas as equipes médicas que têm se empenhado, Deus, nesse tempo tão difícil, de grandes desafios, que a tua mão alcance para a glória e honra do teu nome. Abençoa, Deus, a nossa igreja presbiteriana de Jataizinho, os meus irmãos queridos, amados, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada um deles, seus familiares. De uma maneira especial, nós colocamos os idosos diante de Ti, Pai. Visita, Senhor Deus, cuida, proteja os nossos irmãos queridos, ó Pai, de avançada idade. Põe a Tua mão, livra-os, ó Deus, de todo mal. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, diáconos, obreiros que têm servido ao Senhor na cidade de Jataizinho. Deus, abençoa a Tua igreja aqui, para a glória e honra do Teu nome. Quero Te agradecer, ó Deus, pelo companheirismo do Padre Lima junto conosco, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dele, ó Pai, o Padre Sidney, Senhor Deus, todas as pessoas envolvidas ali, ó Pai, que tem sido tão importante no trabalho, Senhor Deus, social da nossa cidade, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus por essas vidas, ó Deus. Colocamos, Pai, diante do Senhor a vida do nosso prefeito Dirceu Urbano, Deus, os seus colaboradores, os chefes de departamento, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, o nosso prefeito. Abençoa, Senhor Deus, todas as equipes, ó Pai, de trabalho da prefeitura de Jataizinho. Abençoa, Senhor Deus, os nossos vereadores, Senhor. Tem misericórdia, Deus, da tua cidade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os nossos vereadores, cada um deles. Gera, Senhor Deus, projetos de amor por esta cidade, Senhor, no coração dos nossos vereadores, ó Pai. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pelos PMs que trabalham, ó Deus, aqui na cidade, Pai. Põe a tua mão sobre eles, guarda-os, ó Pai. Livra-os, ó Deus, de todo mal. Abençoa, Senhor Deus, cada família. Abençoa cada igreja. Abençoa os nossos irmãos, abençoa a nossa cidade. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém.